Olá, povo de Deus, povo da batalha, povo que luta, povo que se esforça, a paz de Cristo para você de uma outra religião, de outro credo, outra denominação. Deus abençoe a todos. Vamos aprender juntos sobre Jeremias? Leia na sua casa aí Jeremias capítulo 1, versículo 2, versículo 4, versículo 5, versículo 6, versículo 11. Tema da mensagem: às vezes as pessoas nos impõem coisas na vida que nos impedem de crescer na vida. Vamos à primeira lição? Quando as pessoas escolhem por mim e eu fico escandalizado. Então preste atenção em uma coisa: a vida é feita de escolhas. E dentro das escolhas que nós fazemos, surgem as oportunidades. Porém, existem coisas que nós não temos como escolher. E baseando-me nesta minha fala sobre coisas que nós não temos como escolher, eu enfatizo, em primeiro lugar, a família. Veja bem, tem como você escolher quem vão ser os seus amigos, tem como você escolher quem vão ser os seus colegas, tem como você escolher quem vão ser os seus melhores amigos, os mais chegados, os mais íntimos. Porém, não tem como você escolher quem vai ser a sua família ou como vai ser a sua família, ou seja, o seu pai, a sua mãe e os seus irmãos. Concorda comigo? Então não tem como eu escolher quem vai ser a minha família ou como vai ser a minha família. Outra coisa que não tem como você escolher é o lugar onde você nasceu. E por quê? Porque nós não temos domínio sobre essa situação. Tem como eu escolher determinar aonde que eu vou nascer se eu nem nasci ainda, se eu nem existo ainda? Não tem como. É incabível isso. E aqui nós aprendemos algo muito interessante. Você, se for na cidade aonde você nasceu e procurar o cartório dessa cidade e olhar lá no registro, você vai ver que está constando o dia que você nasceu. Ou seja, o princípio de tudo, o início de tudo. Mas não vai estar constando o dia que você vai morrer, ou seja, o fim de tudo. Deu para você compreender? Então aqui eu quero dizer algo muito interessante para você. Sabe por que você pode perceber isso? Porque no princípio alguém pode ter escolhido o seu começo, o seu princípio. Pode ter ditado algo sobre a sua vida, o seu comportamento, a sua forma de agir, reagir. Deu para você entender? Porém, com o poder e com a graça de Deus sobre a sua vida, você tem como escolher como vai ser o seu final. Você tem como escolher escrever a sua história e determinar que o seu final não vai ser como o seu início, o seu começo, não vai ser como aquilo que as pessoas ditaram para a sua vida. Precisamos fazer se cumprir em nossas vidas Isaías 46:10, que está escrito que desde o princípio anuncio o fim. Deus não começa nada sem antes terminar. Primeiro ele termina para depois começar. Como assim, pregador? Não entendi. Vou te explicar. Os diretores de filmes de Hollywood, quando eles estão editando os seus filmes, primeiramente, eles editam a cena final do filme. Depois eles voltam lá para o princípio e começam a editar as cenas que vão compor o filme. Isso quer dizer que os diretores de filmes de Hollywood já sabem como que vai ser o fim do filme. E é isso que Deus está querendo dizer para nós.
quando diz em Isaías 46:10 que desde o princípio eu anuncio o fim, ou seja, eu conheço o fim da sua história, meu filho, minha filha, eu já estive lá. E por quê? Porque o nosso futuro é o passado de Deus. É isso que Deus está tentando nos transmitir, que Ele conhece a nossa história, que Ele já esteve lá conosco, já soltou fogos conosco, já pulou de alegria conosco pela nossa vitória, por nós termos tido a capacidade de escrever a nossa história, por nós termos tido a capacidade de não se conformar com o início, com o princípio que foi imposto para nossas vidas por pessoas. É isso que Deus está tentando dizer para cada um de nós. É como está escrito em Eclesiastes 7:8, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. É como está escrito em Provérbios 23:18, porque deveras a um fim bom não será malograda a tua esperança. É como está escrito em Jeremias 29:11, eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E agora aqui, quero dizer algo importante para você, conclusão disso. As pessoas podem até ditar o ritmo que você anda e a forma como você enxerga a vida no princípio, entendeu? No começo de tudo ali. Mas você é quem vai decidir como vai ser o final. É você que vai decidir como vai ser o resultado. A terceira coisa na vida que não tem como eu escolher é o meu nome. Muitas pessoas vão no cartório, às vezes mudam o seu nome. Eu não acho muito coerente, mas cada um pensa de uma forma. Mas também nós temos que ter muita vigilância para escolhermos os nomes dos nossos entes queridos, porque tem muitos nomes aí que têm um significado muito estranho. Mas eu acredito que era isso que Jeremias estava tentando dizer em Jeremias 1:1, que diz, palavras de Jeremias, ele está falando do nome dele, filho de Ilquias. Ilquias era o seu pai, então ele estava falando da sua família. Um dos sacerdotes que estavam em Anatote. Anatote era a cidade que ele morava. Então, em outras palavras, Jeremias poderia estar dizendo o seguinte, meu nome é Jeremias, eu não escolhi ter esse nome. O meu pai se chama Ilquias, eu não escolhi ser desta família. E eu moro em Anatote, eu não escolhi morar nesta cidade. Deu para você compreender? Em outras palavras também, Jeremias está dizendo o seguinte, desabafando. Tem três coisas que fazem parte da minha vida, mas que eu não escolhi fazerem parte da minha vida. Às vezes, as pessoas fazem escolhas para nós que nos deixam escandalizados. Vou te dar um exemplo aqui. Eu, quando bebê ainda, acho que 1 ano ou 2 anos, eu não tive como escolher não ser batizado em uma religião afro-brasileira, com todo o respeito que eu devo às religiões afro-brasileiras. Eu estou citando aqui isto como um exemplo. Mas eu, sendo um bebê ainda de 1 ou 2 anos de idade, não tive como me manifestar e dizer, olha, eu não concordo, eu não quero ser batizado nesta religião que vocês aderem, que é afro-brasileira. Teve como? Não teve. Como eu escolher isso para minha vida. Mas, porém, teve como eu mudar o que as pessoas, desde o princípio da minha vida, tentaram ditar, impor a minha vida. Você entendeu? Porque com 28 anos de idade, eu tive um encontro com Cristo, aceitei a Cristo e me batizei nas águas. E me tornei o quê? Um cristão. Ou seja, aquilo que foi ditado à minha vida, imposto à minha vida, no princípio, não vingou na minha vida. Ou seja, não reinou na minha vida.
Porque eu tive o poder de escolher qual seria o final da minha vida e como seria o final da minha vida. Deu para você entender até agora o que Deus está tratando com você? E aonde que eu quis chegar com tudo isso? Quem sabe você, desde o princípio da sua existência, tem sido realmente manuseado por pessoas. Ou seja, pessoas têm ditado como teria que ser a sua vida. Pessoas têm realmente dado um rumo para você. Têm estado no controle da sua vida desde o princípio. Mas Deus manda te dizer que chegou o tempo de você não ser mais coadjuvante. Chegou o tempo de você subir no palco da vida, se tornar um protagonista, escrever a sua história. Deus manda te dizer que não importa o que desde o princípio foi imposto para você. O que importa é que Ele está te dando a oportunidade de escolher, subir no palco da vida, não ser mais coadjuvante, ser um protagonista e escrever a sua história e determinar como vai ser o seu fim. Ou seja, um final feliz. Nós já vamos aqui agora para a segunda lição e eu estou cuidando do tempo. Escolha aceitar a escolha de Deus. Até agora eu ilustrei Jeremias dando a sua palavra sobre a frustração que ele teve na vida de não ter tido a oportunidade de fazer certas escolhas. Então, quem sabe Jeremias estava triste, abatido, sentado em um banco na sua cidade Anatote, se sentindo frustrado, decepcionado e amargurado. Porém, agora chegou o momento de Deus dar a sua palavra sobre o assunto. Se Jeremias tem palavras para descrever a sua vida, Deus tem uma palavra para desenrolar a sua vida. Veja o que diz em Jeremias 1, 4 e 5. Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Ou seja, se Jeremias está reclamando por não ter tido a oportunidade de escolher certas coisas para a sua vida, como o seu nome, sua família e o lugar aonde ele morava, Deus está lhe dando a oportunidade de ele escolher aceitar um chamado. Deus estava, em outras palavras, dizendo para Jeremias: Jeremias, as coisas que você não teve a oportunidade de escolher para a sua vida, abriram as portas para mim lhe apresentar coisas inimagináveis para a sua vida, como um ministério profético. Deu para você compreender? Porque Jeremias estava estudando para ser sacerdote. A família de Jeremias queria que ele fosse sacerdote, mas Deus queria que ele fosse o quê? Profeta. Então, nós vemos aqui que Jeremias ele está diante de um dilema. Ou ele aceita o desafio de Deus de se tornar um profeta do dia para a noite, ou ele continua estudando anos e anos para se tornar um sacerdote. Porque a família de Jeremias queria que ele fosse um sacerdote. Era isso que foi ditado para ele desde o princípio. É isso que foi imposto. O pai de Jeremias era sacerdote. Então, provavelmente ele dizia para Jeremias: meu filho, eu sou sacerdote. Papai é sacerdote, você vai ser sacerdote. Você vai ser sacerdote, meu filho. Foi imposto. Foi realmente colocado isso diante dele. Então agora ele está vivendo um dilema, ele está no desafio. Se Jeremias perdeu a oportunidade de escolhas no passado, no presente, Deus lhe dá uma oportunidade única de ouro de escolher ser o seu profeta. Ou seja, Jeremias fazia
o que os seus pais ditaram para a sua vida desde o princípio, ou ele fazia o que Deus estava dizendo para ele fazer agora no presente momento. A escolha é sua e minha. Deu para você compreender? A escolha é minha e sua. Ou você aceita a escolha de Deus para a sua vida, ou você fica com a escolha de outras pessoas que desde o princípio fizeram para a sua vida. Você que tem que escolher. Para terminar essa lição, Deuteronômio 30, 19 diz: Hoje invoco os céus e a terra contra vocês, e ponho diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Vê que Deus nos dá o direito de escolher. Bênção ou maldição, vida ou morte. Só que ele dá um conselho: escolhe, pois, a vida. Deus está dizendo para você: escolhe a vida. Escolhe o que eu estou te propondo e não aquilo que as pessoas desde o princípio ditaram para a sua vida, imporam para a sua vida. Escolhe a vida, escolhe o que eu estou te apresentando, escolhe o meu propósito, o meu plano, o meu desígnio para a sua vida. Vamos já para a terceira e última lição. Antes de Deus te enxertar em um lugar, Ele faz você enxergar o lugar. Preste atenção que depois de todo este processo, Jeremias ainda apresenta alguma resistência em relação ao seu chamado, falando das suas fraquezas. Vejamos o que está escrito em Jeremias 1,6. Senhor Jeová, eis que não sei falar porque sou uma criança. E vejamos também a resposta que Deus dá a ele, tentando restaurar a sua visão em Jeremias 1,11, que diz: O que é que vês, Jeremias? Ele diz: Eu vejo uma vara de amendoeira. Então, primeiramente, Jeremias diz que não está apto para o chamado porque ele se considera imaturo, ele se considera inexperiente para atender um chamado tão forte. Ele se considera ainda verde. Aí o que acontece? Deus tenta colocar o foco de Jeremias na sua própria visão. Ou seja, tenta mostrar para ele que ele não está conseguindo enxergar a vida de uma forma correta. De que maneira? Nós vamos ver aqui. É como Deus estivesse dizendo para Jeremias: Jeremias, é que você não está enxergando. Mas ainda que você se considere despreparado, imaturo, eu te considero pronto. Eu te considero preparado. Por isso que Deus manda Jeremias olhar para esta vara de amendoeira. Sabe por quê? Porque na Palestina, todas as outras árvores, no outono, elas estão secas. Mas a amendoeira, ela floresce. Essa é a diferença que Deus quer mostrar para Jeremias. Mas eu não estou entendendo ainda. Você vai entender. Enquanto todas as árvores estão secas no outono, a amendoeira ela está produzindo, ela está florescendo. Então, quando Deus manda Jeremias olhar para a amendoeira, ele está querendo dizer o que para Jeremias? Jeremias, sou eu Deus que amadureço fora de tempo. Sou eu Deus que amadureço quando as pessoas acham que você possa não estar maduro. É isso que Deus está dizendo para ele. Porque naquele tempo, se as outras árvores da Palestina estavam secas, a amendoeira estava florescendo. Então Deus estava dizendo para ele: você pensa que você não tem o preparo, mas eu te digo, você está alicerçado. Você está preparado. Enquanto todas as árvores estão secas, a amendoeira está dando flor. Então, sou eu Deus que amadureço fora de tempo, Jeremias. Jeremias, o outono, todos estão achando que as flores vão cair, mas eu vou fazer florescer. Eu não entendi ainda, pregador. Deus está dizendo para você, em outras palavras, isso aqui, ó. Outono é a estação que as flores caem. O outono é a estação que parece ser das perdas. Mas Deus é aquele que nos levanta em tempos improváveis. Se Deus levanta os improváveis, Ele também levanta
os improváveis em tempos improváveis da vida. E outra coisa, quem sabe através dessa palavra Deus esteja dizendo para você que você está pronto para subir o cargo da tua igreja, você está pronto para ser ungido pastor ou pastora, você está pronto para iniciar o teu negócio. O que Deus está querendo fazer você enxergar? Para terminar, eu queria dizer também que além da amendoeira florescer antes do tempo, ela dá dois tipos de flores. Uma rosa, quase no tom de vermelho, e uma branca. A rosa, quase no tom de vermelho, é amarga. A branca é doce. A rosa, quase no tom de vermelho, simboliza perseguição. A rosa branca, que é doce, simboliza um tempo de bênçãos. Então eu acredito que Deus está dizendo para Jeremias também. Jeremias, sou eu sim que te amadureço fora de tempo. Jeremias, sou eu sim que te amadureço em um tempo que as pessoas possam não acreditar. Mas também quero que você entenda uma coisa. Tem um tempo de bênçãos para a sua vida, mas também haverá muita perseguição contra a tua vida, haverá muito levante contra a tua vida, haverá muita fermentação contra a tua vida, haverá muitas acusações contra a tua vida, mas tem uma fase de bênção chegando para a sua vida aí. A rosa branca simboliza o que? Um tempo de bênção, tem um tempo de bênção para a sua vida. E virá, é óbvio, muitas perseguições, mas Deus manda te dizer através dessa mensagem, tem um tempo de bênção chegando. Tem um tempo de prosperidade, tem um tempo que vai te alcançar. Fique com esta mensagem no coração.